Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 6 de agosto de 2019. Bolsonaro critica STF por enquadrar homofobia como racismo. O presidente Jair Bolsonaro classificou nesta sexta-feira como completamente equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) da véspera de enquadrar o crime de homofobia como racismo e avaliou que, se a corte tivesse ministros evangélicos em sua composição, iniciativas como essa não prosperariam. A decisão do plenário está completamente equivocada, disse o presidente em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, o Supremo está legislando no caso e agora a bola está com o Congresso. Bolsonaro disse acreditar que vai haver uma reação. Para Bolsonaro, além de estar legislando, a decisão do STF acaba por criar dificuldades adicionais homossexuais. Ele disse que, por exemplo, um empregador pode ficar com receio de contratar um homossexual sob o temor de posteriormente ser processado pelo funcionário por racismo. O presidente afirmou que, se tivesse um ministro evangélico no Supremo, ele poderia pedir vista do processo e sentar em cima dele, o que, na prática, adiaria o julgamento da causa. Para ele, tem de haver um equilíbrio na corte. Não é mistura de política com justiça e religião, disse. Não custa nada ter alguém lá com o perfil evangélico, completou. O Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira que o Congresso Nacional se omitiu ao não criminalizar a homofobia e decidiu enquadrá-la na lei que criminaliza o racismo até que o Legislativo crie legislação específica para o tema. Para a doutrina espírita, somos espíritos, assim como para a ciência pertencemos à espécie humana Homo sapiens, homem sábio, surgida com a humanização do princípio inteligente, independentemente do plano de vida em que estejamos situados, o físico ou o espiritual. Os espíritos reencarnados possuem um corpo físico, construído a partir do perispírito que, desde o momento da fecundação, já define o seu sexo biológico. Neste sentido, as inúmeras reencarnações permitem ao espírito renascer em um corpo masculino ou feminino como a parte do processo de aprendizagem espiritual. Por este motivo, quando Allan Kardec perguntou aos orientadores da codificação espírita em O Livro dos Espíritos, questão 202, quando o errante desencarnado, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? A resposta transmitida pelos orientadores espirituais é objetiva e muito esclarecedora: isto pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Endo assim, a opção de renascer com sexo masculino ou feminino reflete apenas necessidades evolutivas, geralmente vinculadas aos mecanismos da lei de causa e efeito. Vale, pois, enfatizar: ninguém nasce com um gênero. Sexo biológico é aquele com o qual a pessoa nasce e define o gênero que lhe é socialmente atribuído desde o nascimento. Se nasce com genitália masculina, o gênero masculino é atribuído; se nasce com genitália feminina, o gênero é feminino; ou se com genitália ambígua ou indeterminada, o gênero intersexual. 5 A rigor, os espíritos desencarnados não têm um sexo determinante. Este aparece no corpo físico, com a reencarnação. Segundo este esclarecimento registrado por Kardec, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Vida e Sexo, esclarece: ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto.
atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela, no plano físico, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito e, segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.